Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, falar da relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Temos aqui então um triângulo retângulo, lembrando que é aquele triângulo que tem um dos ângulos internos medido 90 graus. O lado, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, cada lado que forma um ângulo de 90 graus é chamado de cateto. O terceiro e maior lado do triângulo retângulo, e também o lado oposto ao ângulo de 90, é chamado de hipotenusa. Então, temos aqui a primeira relação entre os lados do triângulo retângulo, que é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida do cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Temos aqui, então, o teorema de Pitágoras, é a primeira relação métrica entre os lados do triângulo retângulo. Então, se eu pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser sempre igual o valor do cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto também elevado ao quadrado. Vai ter uma igualdade. O número vai ser igual ao número seguinte. Vamos lá. Posso também, a partir do vértice que forma o ângulo de 90 graus, traçar um segmento de reta que seja perpendicular à nossa hipotenusa. Olha lá, perpendicular que forma o ângulo de 90 graus. Com isso, eu tenho a chamada altura relativa à hipotenusa. Ou seja, ela sai um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Então, está aqui a nossa altura relativa à hipotenusa. Temos, então, mais uma medida no triângulo retângulo. Temos, então, mais uma relação. Falo que a hipotenusa está aqui, vezes esta altura relativa a ela, vai ser sempre igual à medida de um cateto vezes a medida do outro cateto. Está aqui. Temos aqui, então, mais uma relação métrica no triângulo retângulo. Note que quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em duas partes. Olha lá, uma parte vermelha e uma parte verde. Essa parte vermelha e essa parte verde podem ser iguais ou diferentes. A maior parte dos exercícios, trabalhando com relações métricas no triângulo retângulo, essas duas partes são diferentes. E essas partes também recebem nomes, que é chamado projeção. Eu tenho aqui a projeção vermelha e a projeção verde. Com isso, temos mais uma relação entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. Posso falar que a hipotenusa, a altura ao quadrado, está aqui, novamente, ó, que a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra projeção. Está aqui. Mais uma relação métrica do nosso triângulo retângulo. Então, se eu pegar a altura relativa à hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser sempre igual a uma projeção vezes a outra projeção. Por fim, se eu pegar um dos catetos e elevar ao quadrado, vai ser sempre igual a hipotenusa vezes a projeção formada por esse cateto. Ou seja, qual é a projeção que está debaixo desse cateto que eu acabei de pegar? É a verde. Então, vezes a projeção verde. Então, quando eu escolho um cateto, eleva ao quadrado, ele vai ser sempre igual ao valor da hipotenusa vezes a projeção que está debaixo do cateto escolhido. No nosso caso aqui, é a projeção
verde. Então temos uma relação cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção formada por este cateto. Ou, poderia ter escolhido o outro cateto. Tá lá. Já que eu tenho dois catetos, então seria cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção formada por ele. Então, no nosso caso aqui é a projeção vermelha. Tá lá. Projeção vermelha. Temos aqui, então, mais uma relação entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. E mesma coisa que se eu somar a projeção vermelha com a projeção verde, vai ser exatamente igual à nossa hipotenusa. Temos aqui, então, uma relação, todas as relações juntas, né? Lembrando que a última relação pode ser qualquer um dos dois catetos, o que vai mudar é a projeção formada por eles. Muito obrigado e até a próxima aula.